Todos nós passamos por problemas, isso todos já sabem. Nós enfrentamos diversas dificuldades ao longo da nossa vida. Eu enfrento as minhas, vocês enfrentam as suas, e isso é normal dentro da nossa caminhada aqui. Eu me chamo Vitor e eu sou apenas um cristão comum. Esse aqui é o meu canal, onde eu vou trazer algumas reflexões e comentários em cima de experiências que eu vou tendo no Evangelho. Bom, e hoje eu vou falar sobre isso, sobre fraquezas, sobre problemas, para que a gente consiga olhar com uma nova ótica para esses problemas. Sabendo então que os problemas são comuns à nossa vida e que essas dificuldades vêm até nós, como eu posso olhar para elas e enxergar nelas um potencial de revelar a graça de Deus? Para poder falar um pouco sobre esse assunto, eu quero trazer um pouco aqui um contexto onde o apóstolo Paulo ele está expondo as suas fraquezas. E é legal que Paulo está aqui expondo as suas fraquezas aos coríntios para poder revelar não a dificuldade que é viver o evangelho, mas revelar uma graça poderosa que nos sustenta em meio a qualquer circunstância. E esse cenário aqui que eu vou estar falando, ele é um pouco diferente, porque os coríntios aqui, eles estavam criticando Paulo, eles estavam atacando Paulo, eles estavam atacando a autoridade apostólica de Paulo, eles estavam atacando a eloquência de Paulo, eles estavam atacando até a forma simples de Paulo se portar. Por quê? Porque os coríntios, se você vê lá na primeira carta, eles eram uma igreja onde tinha muitos irmãos ricos, com posse, com bens, e até por isso que Paulo critica eles, onde eles começam a dar um tipo de tratamento diferente uns para os outros. Mas nosso contexto aqui é em 2 Coríntios. A gente vai estar conversando sobre um assunto que está ali no capítulo 10 até o 12. E esses 3 capítulos, eles são uma resposta que Paulo dá a essa crítica que ele recebe dos coríntios. Bom, e logo no começo dessa resposta, Paulo já deixa claro que a função dele ali, que o propósito da resposta dele não é se comparar com esses tais super líderes que os coríntios estavam comparando Paulo. Porque Paulo fala, a cada um foi dado uma esfera de ação, foi dado um propósito. Eu procuro ser fiel ao que Deus me deu. E da mesma forma, espero que esses irmãos sejam fiéis também. Ou seja, Paulo fala, não estou aqui para me comparar, eu não estou aqui nem para me igualar, mas pelo contrário, eu me coloco como o menor de todos eles. Isso que ele fala nessa parte. Segundo, Paulo, nessa resposta, ele fala que a preocupação dele não é gerar mais intriga, não é gerar mais confusão, mas é fazer com que os irmãos não percam a pura devoção e um coração sincero para Deus. Isso é muito importante, porque muitas vezes quando nós queremos nos defender, quando nós queremos dar uma resposta para algo que estamos sendo criticados, nós muitas vezes temos o propósito de diminuir ou de prejudicar essa pessoa quem nós estamos respondendo. Podemos ver aqui então uma maturidade de Paulo incrível para dar essa resposta para os irmãos. E quando Paulo está dando essa resposta, ele lista ali um monte de coisa que ele sofreu por conta do evangelho. E quando a gente olha para essa lista, muitas vezes a gente pode achar, Paulo está querendo constranger os irmãos com os problemas dele. Não. Ele até fala isso, eu não quero constranger vocês. Eu quero expor que tudo que esses tais líderes que vocês valorizam fizeram, eu também faço, mas eu, além disso, passei por isso tudo. E eu olho para todas essas coisas que eu passei, não como uma glória para mim, mas como uma glória para o Senhor, porque são nessas dificuldades que o Senhor consegue revelar o poder e a graça dele de me sustentar em meio a qualquer circunstância. E é aí que está a chave. Paulo enxergava que os problemas e as coisas que ele passava eram um caminho para Deus poder revelar o poder e a graça dele. Ou seja, nós temos que entender que os problemas que vêm para a nossa vida hoje, eles não têm um fim em si mesmo. A gente tem que entender que nós fomos formados e fomos feitos para a glória de Deus e para esse propósito que nós existimos. E o terceiro ponto que Paulo fala, lembrando, Paulo não queria se comparar,
ele queria que os irmãos não perdessem um coração sincero e puro diante de Deus. E Paulo também fala que ele não usou das coisas, das revelações que ele teve do Senhor, as coisas que ele não poderia nem comunicar para os irmãos. Ele não usou dessas coisas para poder impor algum tipo de autoridade sobre eles, mas pelo contrário, ele fala que até mesmo Deus colocou um espinho na carne dele, para que ele lembrasse que não era por causa dessas coisas que foram ditas para ele diretamente do Senhor, que iriam dar a ele alguma validação do ministério que estava sendo feito. Mas sim, o que daria a validação era que os problemas que ele enfrentava, as coisas que ele estava passando, isso sim revelava a graça de Deus. E o espinho na carne era justamente como se fosse uma trava para ele entender que, cara, não é isso que meu ministério se baseia, não é nisso que eu conquisto as coisas, mas eu sim me orgulho, como a gente consegue ver lá no 2 Coríntios 11:30. Se devo mergulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ou seja, Paulo não estava preocupado em falar para os irmãos as super revelações que ele tinha do Senhor, mas ele estava preocupado sim em expor a graça do Senhor através das fraquezas dele. Ou seja, você, meu irmão cristão, como eu também sou, a gente tem que começar a entender que as dificuldades e os problemas, eles servem para revelar essa graça do Senhor. E para finalizar essa resposta, Paulo, de uma forma muito sábia, ele fala, olha, a minha postura com relação a vocês, Coríntios, não vai mudar, mas pelo contrário, tudo aquilo que eu fiz para vocês, eu vou fazer ainda mais. Tudo aquilo que eu já me desgastei, eu vou me desgastar ainda mais, porque eu entendo que os pais precisam juntar as coisas para os filhos e não os filhos para os pais. Então, Paulo, em meio a tantas críticas, em meio a tanta resistência ao seu ministério, ele fala, minha postura não vai mudar, porque essa missão quem me deu foi o Senhor, e eu confio nele, que através de tudo que eu tenho passado, o poder dele vai ser aperfeiçoado, e esse poder vai ser transmitido para os irmãos, e eles vão saber viver uma vida de fé, não baseado em conquistas naturais, em revelações do Senhor, mas sim em se manter fiel à palavra, se manter fiel à grande comissão que Ele nos deu, e isso sim irá dar glória para Deus. Temos que lembrar disso. Nós damos glória para Deus, não só em coisas positivas que acontecem a nós, mas damos glórias a Deus quando, em meio a circunstâncias difíceis, nós resistimos, nós decidimos confiar, e aí sim o poder dele pode ser exposto através das nossas vidas. Espero que essa reflexão possa abençoar a sua vida de alguma forma. E espero que você consiga meditar um pouco nisso e que você consiga entender que o Evangelho não diz respeito ao que a gente consegue fazer, mas o que Deus consegue fazer através das nossas vidas. Obrigado. Como vocês já sabem, curtem, comentem, compartilhem. Isso é muito importante para um canal que está começando, assim como o meu. E espero ver vocês aqui em outros vídeos. Grande abraço.